Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá começar mais uma semana então do PET, semana 3. Durante esta semana, nós vamos dar continuidade, ao estudo aí de geografia, onde nós vamos falar sobre a formação territorial do Brasil, as etnias. Então, como nós já vimos, o processo de miscigenação, ou seja, o cruzamento de vários grupos étnicos no Brasil foi muito intenso, E assim surgiu o povo brasileiro, Essa mistura de raças. E é evidente no Brasil quando a gente analisa a nossa população, não é mesmo? O brasileiro, gente, ele não tem uma característica física que é semelhante em toda a população, como, por exemplo, os chineses, com os olhinhos puxadinhos, não é mesmo? Se a gente for pensar, qual a característica física que o brasileiro, que todos nós temos? Não existe, não é mesmo? Porque nós somos muito diferentes devido a este processo de miscigenação, a essa mistura de raças, o cruzamento de vários grupos étnicos. E isso é muito legal, não é mesmo? Você já tinha reparado isso? Olha, nessa tabela do PET, vai falar um pouquinho sobre os grupos étnicos na população do Brasil. Então, aqui nós temos as etnias: brancos, negros, pardos, amarelos ou indígenas, os não declarados e o total. Aqui nós temos a porcentagem da população em 1950. Aqui a porcentagem em 1980 e aqui a porcentagem em 2010. Então, o que a gente percebe? Que em 1950 a maioria da população era o quê? Brancos, Poucos negros, E alguns mais pardos aí, Em 1980, esta população branca já diminuiu um pouco, olha, e começou a aumentar os pardos. Em 2010, a gente vê, olha, uma diferença pouca entre brancos e pardos, entre a população brasileira. Então, o que esses dados mostram? Eles demonstram que, ao contrário do que se pensava até recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia. Os dados dos censos anteriores exageravam o número de brancos, porque havia muito preconceito contra os não brancos. E muitos pardos, mesmo tendo antepassados negros ou indígenas, preferiam se declarar brancos no recenseamento. Mas isso mudou com o tempo, com as campanhas de valorização dos afrodescendentes e dos indígenas, e atualmente são poucos os que têm receio de declarar ter ancestrais não brancos. De fato, a população brasileira é bastante miscigenada, com intensos cruzamentos entre brancos, africanos e indígenas. Correto, pessoal? Entenderam um pouquinho aí, então, sobre as etnias, da população brasileira? Então, vamos lá. Vamos começar as atividades. Olha, na primeira questão, então, pede o seguinte, Sobre a tabela do texto, faça o que é pedido. Em que período a população brasileira deixa de ter a sua maioria branca? Então, vocês vão voltar lá na tabela. Em que período aqui que a população brasileira deixa de ser a maioria branca? Tá bom? Na letra B, por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Você ainda percebe as marcas desse processo nos dias de hoje? Então, vocês podem fazer uma pesquisa, para responderem, ou quem já lembrar desse período aí, sem precisar pesquisar, podem responder também, tá? Na questão C, você tem contato com tribos indígenas? Se sim, então vocês vão contar a sua experiência. Na questão 2, veja a seguir uma das obras, de Lazar Segal, que tem como tema a migração. O que mais chama a sua atenção na obra? Por quê? Então, é uma questão pessoal, O que mais aí te chamou a atenção nessa obra? Aí você vai justificar por que isso te chamou a atenção, Como são as expressões nos rostos das pessoas?
Há criança entre elas? Então, como que está a expressão aí? Estão felizes? Estão tristes? Pensativos? Como estão? Né? Tem crianças aí entre estas pessoas? Beleza. Então, a letra C, na opinião de vocês, né? Por que o artista utilizou essas cores para representar as pessoas? Por que vocês acham, né, que o artista utilizou essas cores aí para representar as pessoas? Na questão 3, qual é a sua etnia? Então, vocês vão responder: qual é a sua etnia? Você sofre preconceitos por causa dela? Então, você já sofreu ou sofre algum preconceito por causa da sua etnia? Ou você já presenciou alguma cena de agressão por causa da etnia? Então, se vocês tiverem presenciado, né, alguma cena de agressão por causa da etnia, vocês vão relatar aí, escrever qual foi essa cena. A questão 4 e 5, vocês vão fazer de acordo com este mapa que está mostrando as terras indígenas regularizadas no Brasil. Tá bom? Eu vou mandar o print do mapa logo abaixo o vídeo, que é para facilitar para quem imprimiu o PET no preto e branco, né, ter um mapa aí colorido. Então, olha, na questão 4, escreva um comentário sobre a frase abaixo. O grande problema dos indígenas no Brasil é a terra. Então, por que será que a terra é um problema para os indígenas? Né? Vocês podem estar pesquisando aí e escrevendo, então, uma frase, né? Comentando sobre este problema aí que os indígenas passam sobre a terra. 5. Em qual região brasileira se localiza a maior parte de terras indígenas regularizadas? Então, qual região aqui no Brasil, né, possui aí a maior parte de terras indígenas regularizadas? Depois, em quais regiões de Minas Gerais, tá? Há terras nessas condições. Basta vocês irem ao mapa, então, e escreverem aí na questão 5 quais as regiões. Combinado, pessoal? Correto? Espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês. Beleza? Fiquem com Deus e um forte abraço aí em cada um de vocês. Beijos!